Senhora Presidente, Senadora Vanessa, prometo ser breve aqui na minha fala. Sei que Vossa Excelência já tem compromisso daqui a pouco e a hora avança, mas queria cumprimentar as senhoras e os senhores senadores, as senhoras e os senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais em todo o Brasil, em especial no meu estado de Rondônia. Venho aqui falar de uma preocupação, que é a queda de quase 150 bilhões da carteira de crédito do BNDES nos últimos 2 anos. De um estoque de crédito total de 715 bilhões em dezembro de 2015, o BNDES passou no final do ano passado a 570 bilhões de reais. Apenas em 2017, a retração da carteira de crédito foi de 10,3% sobre o ano anterior. Os desembolsos produtivos caíram de um patamar de 190 bilhões em 2015 para 88,3 bilhões em 2016 e 70,8 bilhões em 2017. É uma queda vertiginosa. O BNDES empresta cada vez menos ao empreendedor brasileiro. A redução seria compreensível se os resultados do banco tivessem sido ruins, mas não é este o caso que estamos vivendo. Em 2017, o BNDES teve lucro líquido de 6,18 bilhões de reais, mesmo patamar do lucro registrado no ano anterior. Em dezembro último, os ativos somavam 867,52 bilhões e o patrimônio líquido de 62,84 bilhões, registrava crescimento de 13,9% em relação a 2016. A inadimplência também não aumentou, pelo contrário, o índice recuou para 2,08% e manteve-se abaixo da média do sistema financeiro nacional. Além disso, os limites prudenciais para a concessão de crédito vêm sendo observados rigorosamente, até com muito mais rigor do que o necessário. O índice de violência do BNDES, o índice de solvência do BNDES, está em 27,5%, bastante acima dos 10,5% exigidos pelo Banco Central. Em resumo, temos um banco de desenvolvimento sólido, verdadeiro exemplo de empresa pública bem gerida, mas que empresta cada vez menos e cada vez menos contribui para o desenvolvimento nacional. Por que, senhoras e senhores, esse excessivo conservadorismo financeiro? Um banco de desenvolvimento somente cumpre seu papel quando gera investimento produtivo, quando gera emprego, quando gera renda. Ainda que a economia já dê sinais claros de retomada, é muito cedo para que o BNDES abandone a política anticíclica e deixe de fomentar de forma mais agressiva o desenvolvimento do Brasil. E nós, os rondonienses, os brasileiros, precisamos do BNDES, precisamos dos investimentos do BNDES. Sem os investimentos do BNDES em infraestrutura, sem o apoio em logística, sem o fomento à exportação, sem o crédito para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços, para o agronegócio, sem o financiamento na agropecuária, jamais conseguiremos superar as disparidades regionais. Rondônia depende das linhas de crédito do BNDES
para a execução de seu Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, para o Programa Estadual de Investimento e de Concessões Estaduais para o financiamento das cooperativas agrícolas, para o desenvolvimento de uma infraestrutura viária mais adequada ao escoamento de grãos, para o fomento à micro e à pequena e média empresa. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, queria aqui fazer justiça, porque o BNDES tem investido, se não muito, mas aí uma quantia talvez de R$1 bilhão no estado de Rondônia, através de financiamento de algumas ações do governo do estado de Rondônia. Assim que o governador Confúcio Moura foi eleito no primeiro mandato, eu marquei uma audiência com a diretoria do BNDES e a sua equipe, e ali foi desenvolvido convênios, o início de convênios que puderam sustentar em parte, o desenvolvimento do estado de Rondônia. Ainda que compreendamos a importância para as contas públicas das antecipações que o BNDES vem realizando ao Tesouro Nacional, não podemos perder de vista que a verdadeira regra de ouro, aquela que está acima de todas as demais, é a que estabelece que sem investimento no setor produtivo não haverá desenvolvimento, não haverá aumento da arrecadação, não haverá saída sólida para a difícil situação fiscal que ainda enfrentamos. Faço, então, um apelo que o BNDES volte a apoiar o setor produtivo, que invista em infraestrutura, que não renuncie o seu papel de fomentar, pela ampliação do crédito, o crescimento de Rondônia e do Brasil. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, os bancos oficiais, o papel deles é fomentar a economia. O papel deles é investir na indústria, no comércio, no agronegócio, na agricultura, na pecuária, na infraestrutura, enfim, como já disse aqui inicialmente, é investir no desenvolvimento do nosso país, e aqui eu falo também pelo meu estado de Rondônia. O que é que o governo americano faz quando os Estados Unidos entram em crise? Eles investem $1 trilhão na economia para poder aquecer a economia. E neste momento que estamos vivendo um momento de inflação baixa, é verdade, um momento de juros baixos, um momento que a economia começa a retomar o seu crescimento, mas faltam ainda investimentos no setor produtivo. Falta investimento na indústria, na geração de emprego e na geração de renda. É esse apelo que eu venho fazer aqui ao governo federal, ao ministro da Fazenda, aos bancos de fomento, como o BNDES, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, às cooperativas de crédito, que entram muito forte também nessa linha, aos bancos regionais, ao nosso banco lá da nossa região, senadora Vanessa Graziotin, que preside neste momento essa sessão. O Banco da Amazônia, que no meu estado tem investido anualmente mais de R$1 bilhão. Isso é muito importante. O Banco da Amazônia tem cumprido o seu papel no fomento ao desenvolvimento dos estados da região amazônica. Mas eu gostaria muito que o governo federal pudesse colocar um pouco mais pesado, um pouco mais forte. Em vez de pedir esse aporte, essa devolução desses 150 bilhões de reais do BNDES, você imaginou se metade desse dinheiro, metade, não os 150 bilhões, mas 75 bilhões fosse investido de uma vez só, em 1 ano, 2 anos, na economia do nosso país? Vossa Excelência, me permite a parte, senador? Pois não, senadora. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento corajoso que faz. Vossa Excelência não é um parlamentar da bancada de oposição, pelo contrário, apoia o governo federal, portanto, é um pronunciamento muito importante. Porque até então, senador, nós éramos vozes isoladas aqui a criticar a postura do governo federal no sentido de diminuir o crédito para o setor produtivo do nosso país, que gera emprego, que gera renda, que ajuda a superar a crise. Então, esses quase 200 bilhões que o governo está pedindo
para o BNDES repassar é um dinheiro, como Vossa Excelência diz, podia estar fomentando a economia, dinamizando a economia. Lamentavelmente, esses recursos, eles estavam embutidos no orçamento que foram aprovados. Nós tentamos muito reverter essa situação, mas lamentavelmente não conseguimos. Então, é muito importante que pronunciamentos como o seu, que posturas, assim como a que Vossa Excelência está tomando agora, possam surtir algum efeito e que esse governo entenda que é preciso colocar recursos para o crédito, porque são esses recursos que vai beneficiar a população brasileira como um todo. Então, cumprimento pelo pronunciamento lúcido que faz senador Valdir Raupp. Obrigado, senadora Vanessa. Como estava dizendo, 75 bilhões, apenas metade, 50% desses 150 bilhões que o BNDES deverá devolver aos cofres da União, ao Tesouro Nacional, se fosse investido em obra de infraestrutura, quantos mil quilômetros de ferrovias, quantos mil quilômetros de duplicação de rodovias, quantos portos, quantos aeroportos, aqui eu cito a nossa sofrida BR-364, poderíamos falar também da BR-319, que precisa ser restaurada, de Porto Velho a Manaus. Falo aqui da BR-364 do Mato Grosso a Porto Velho, aos portos do Rio Madeira, que transitam ali mais de 2.000 carretas por dia, e nós temos apenas 304 milhões de reais que eu, com muito esforço, ajudei a colocar no orçamento da União para este ano, para restaurar, apenas restaurar a nossa BR-364, que está com carga já, com viabilidade para duplicar. E talvez aí com 2, 3 bilhões, apenas 2, 3 bilhões de reais, a gente pudesse duplicar esta rodovia da divisa do Mato Grosso até Porto Velho, esses 800 quilômetros, e economizando despesas com quebra de caminhões, com capotagem de carro, com vidas, com mortes que quase todos os dias acontecem na BR-364. Então, esse apelo que eu quero fazer, mais investimento do governo federal. Defendo o governo do presidente Temer. Eu acho que está melhorando bastante. E poder até se viabilizar como candidato ou pré-candidato à presidência da República, mas investindo um pouco mais no desenvolvimento do país, baixando, continuando a queda dos juros, controlando a inflação e, quem sabe, também baixando o preço do combustível. Eu acho que o combustível subiu nos últimos meses exageradamente. Nós precisamos de uma redução que comece a extrair mais petróleo, que comece a baixar gradativamente o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, que isso também é desenvolvimento e economia para as famílias brasileiras e para as famílias de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.